Olá pessoal, tudo bem? Bom, falaremos hoje de uma leitura belíssima que que foi dada para nós no último encontro de sábado. Ela é a leitura do Atos dos Apóstolos e, e ela é bem assim, ó. O nome de Jesus liberta. Pedro e João iam subindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, quando viram trazer um homem coxo de nascença. Costumavam colocá-lo todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro e João olharam bem para o homem e Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou os dois com atenção, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, levante-se e comece a andar. Depois Pedro pegou a mão direita do homem e ajudou a se levantar. Na mesma hora, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, reconheceram que era ele quem ficava pedindo esmolas na porta do templo. E ficaram admirados, espantados com o que havia acontecido a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, depois de ter feito essa leitura maravilhosa, a gente pode fazer várias ponderações aqui. Já no início, a gente pode perceber Pedro e João iam subindo no templo para a oração das 3 horas da tarde. Imaginem Pedro e João, discípulos de Jesus, eles poderiam estar sossegados, né? Não precisa mais rezar, não precisa mais fazer mais nada, porque ele já tem essa ligação com Deus, né? Com Jesus. E então pode continuar a vida aí que, como se diz, a salvação já está garantida. E a gente percebe que não é assim. Nenhum de nós temos garantias nenhuma de salvação. A única garantia que nos dá é o que nós seremos, na nossa vida e o que nós buscamos para a nossa vida. Se nós buscamos coisas boas, se nós buscamos seguir os mandamentos de Deus, se nós buscamos estar próximo de Deus, é lógico e óbvio que a gente pode, né, ter essa salvação. Mas mesmo assim não é garantido, porque a gente não sabe como tem essa formulação dessa salvação. O que cabe a nós é termos fé e acreditarmos, né, dessa salvação e seguirmos aquilo que Jesus quer na nossa vida, fazendo um bem ao próximo, termos sempre paciência com as pessoas, termos carinho pelas pessoas, sermos fraternos com as pessoas, temos empatia, né? Se colocarmos sempre no lugar da pessoa. Então, aí a gente pode, quem sabe, se aproximar dessa salvação. Então, voltando aqui no texto, nós notamos que mesmo João e Pedro, com toda a sua espiritualidade, vocês percebem aqui, ó, a oração das 3 horas. Isso significa o quê? Eles tinham disciplina de oração. Coisas que às vezes a gente não tem. Às vezes a gente reza quando precisa, quando necessita, quando a gente está numa situação nos extremos, né? Aí a gente parte para a oração, meu Senhor me ajuda, e naquele momento que você está tão afastado de Deus, e você começa a pedir oração, tem aquele tempo para você reaproximar de Deus, né? Você que vai se reaproximar, porque Deus está sempre ao nosso lado. Então a gente percebe da disciplina
que eles tinham na oração. E aí, eles indo ao templo fazer a sua oração, eles encontram lá essa pessoa de necessidade especial. Aqui ele fala coxo de nascença. Aí depois ali no final ele fala que os pés se firmaram, né, os tornozelos, então deve ser alguma necessidade aí em relação aos pés e ao tornozelo. E a gente vê que ele estava ali no templo, ele pediu esmola, e aí Pedro e João pede para que ele olhe, né? Olhe para mim. E ele dá aquela afirmação: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho aqui é Jesus Cristo. E a gente percebe, né, de uma clareza da importância dos bens materiais, né? Que às vezes a gente eleva tanto a importância pelos bens materiais e a gente acaba esquecendo do que é mais importante, que é a nossa vida, que é a nossa espiritualidade. Então, ele pede a esmola, aí Pedro fala que ele vai dar algo muito mais importante e que ele tem ali Jesus, né? E aí ele pede: levante-se, caminhe. E o homem se levanta, os pés ficam firmes, ele começa a caminhar. A gente vê no texto aqui pular. Então a gente percebe, né, um milagre pela fé do homem, porque também ele acreditou, né? Bom, depois da gente fazer essas reflexões maravilhosas dessa leitura do Atos dos Apóstolos, eu quero só finalizar aqui falando do título dela, né? O nome de Jesus liberta. Então, quando nós estivermos numa dificuldade muito grande, muito complicada, volta a falar: o nome de Jesus liberta. Então, entregue esse problema, essa dificuldade a Deus. Entregue a Jesus, peça a intercessão de Nossa Senhora. Vocês vão ver aqui as melhoras, que a facilidade da gente estar resolvendo esse problema e a melhora que a gente tem na nossa vida. Então, pessoal, quero agradecer aqui a Deus, agradecer a intercessão de Nossa Senhora em nossas mensagens aqui, para a gente levar esse evangelho na casa de vocês, que é o mais importante. Então, obrigado por tudo, agradeço aí a vocês e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!